Um operador de estação de radar ucraniano detecta um objeto não identificado entrando no espaço aéreo ucraniano pela fronteira russa. Os operadores conseguem identificar a altitude, velocidade e até a direção do objeto e confirmam que não se trata de uma aeronave, e sim de um míssil de cruzeiro voando baixo. E ele está indo em direção a uma zona residencial em Kiev. O que segue é uma cadeia de eventos muito rápida e altamente coordenada para deter o míssil. Assim que confirmam a rota, sirenes aéreas são acionadas em todas as regiões que o míssil pode atravessar. Mas a Ucrânia não tem sistemas de defesa aérea cobrindo 100% do território. Então, muitos soldados ucranianos são avisados e colocados em alerta para tentar derrubar mísseis com o que eles têm. Um soldado ucraniano percebeu que, com um MANPADS bem posicionado, podia criar uma chance de interceptar o míssil. Pediu autorização ao centro de comando. Ele alinhou o lançador e aguardou o momento certo para disparar. Isso foi impressionante. MANPADS não foram feitos para derrubar mísseis de cruzeiro. Mísseis de cruzeiro voam baixo, rápidos e com pouca assinatura térmica. Então, MANPADS têm pouca chance de acertá-los e o tempo de reação é muito curto. Por isso, MANPADS são um improviso, não uma solução confiável. E se você acha que isso não foi surpreendente, e que tal uma metralhadora? A Ucrânia faz o que pode com o que tem. As chances de interceptar um míssil de cruzeiro dessa forma é quase zero. E isso só é possível graças a uma gambiarra feita pelos ucranianos. Com apenas microfones baratos e celulares, os ucranianos construíram uma arma capaz de detectar mísseis de cruzeiro, snipers escondidos, tropas em movimento, morteiros sendo preparados e artilharia inimiga antes mesmo do primeiro disparo. Mas o que é essa arma? Como ela funciona? E como ela surpreendeu até mesmo a OTAN? Bem, meus amigos, é o que vamos te mostrar hoje. Russian invasion of Ukraine. Sejam bem-vindos ao Agenda Militar. A história por trás dessa gambiarra começa no lugar mais improvável possível, Respitcher, uma empresa de inteligência artificial que antes clonava vozes de celebridades para grandes filmes de Hollywood. Mas o que eles criaram em seguida virou a arma mais subestimada e eficiente na guerra moderna. A Respitcher começou como uma startup de síntese de voz, anos atrás, focada em construir algoritmos que analisavam e reproduziam os padrões da fala humana. Eles chegaram a clonar vozes de personagens de Star Wars, criando performances digitais tão reais que pareciam magia cinematográfica. Mas aí, em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, tudo mudou. Os fundadores da empresa, liderados pelo CTO Dmitry Belyavtsov, encararam uma decisão que definiria seu papel na defesa ucraniana. E se sua tecnologia fosse usada para fins militares, especificamente em defesa militar? À primeira vista, parecia que clonagem de voz e detecção de mísseis eram mundos totalmente diferentes. Mas não são. Ambos dependem do mesmo princípio: processar sinais de áudio complexos e reconhecer padrões usando aprendizado de máquina. Se um algoritmo consegue distinguir vozes humanas, por que não usá-lo para identificar o som único de mísseis e drones no campo de batalha? Assim, em parceria com engenheiros e militares ucranianos, a Respitcher iniciaram a criação da Zvyuk, que em ucraniano significa som. O desafio era quase impossível: conseguir detectar mísseis russos em meio a um caos sonoro insano, vento, carros, insetos, motosserras, vacas mugindo, vozes de engenheiros, tudo isso misturado ao barulho do cotidiano na Ucrânia. As assinaturas acústicas reais dos equipamentos militares representavam menos de 0,1% do ruído total. No começo, o sistema acertava só metade das vezes. Era quase um jogo de cara ou coroa. Mas com cada gravação real do campo de batalha,
coletada por tropas que enfrentavam ataques de verdade, o algoritmo foi treinado, ajustado e refinado, até que ele começou a separar o som da ameaça do barulho de fundo com precisão impressionante. O hardware, simples, mas genial. Cada estação do Zevuk tinha espelhos acústicos curvos, com meio metro de diâmetro, captando e focando o som como uma lente sonora. E foi assim que uma tecnologia nascida em Hollywood virou uma ferramenta que hoje ajuda a salvar vidas na guerra. Projetado para focar ondas sonoras em microfones extremamente sensíveis, o sistema funcionava como uma antena parabólica, só que para som. Esse coletor acústico captava o que o ouvido humano não conseguiria, enviando tudo para um pequeno computador do tamanho de uma caixa de sapatos. Era lá dentro que a mágica acontecia. Os algoritmos de inteligência artificial analisavam, em tempo real, cada ruído detectado. Mas ainda havia um obstáculo quase invisível e extremamente perigoso. Eles chamavam isso de problema de mudança de domínio. Explicando de forma simples, o sistema foi treinado utilizando sons gravados da internet e, no melhor dos casos, sons reais captados a longas distâncias. Um míssil passando bem alto soa completamente diferente de um que rasga o céu a poucos metros do solo. Ou seja, para ensinar o algoritmo, eles precisavam de sons reais, de ameaças reais no meio da guerra real. Então, a equipe passou a trabalhar diretamente com as forças armadas ucranianas, em zonas de combate ativas. Soldados começaram a gravar os sons dos mísseis e drones inimigos em campo, fornecendo os dados que o sistema precisava para aprender o que era, de fato, uma ameaça. O resultado? Até o fim de 2022, o Zevuk já tinha alcançado o que seus criadores chamavam de zero falsos negativos. Se o sistema identificava que algo era uma ameaça, ele acertava. Nunca deixou de detectar um míssil ou drone real. Sim, às vezes dava falsos alarmes, mas nunca falhou em reconhecer uma ameaça verdadeira. A primeira prova disso veio rápido. Apenas 4 horas depois da instalação da primeira estação operacional, o Zevuk detectou um míssil de cruzeiro russo. Foi a confirmação de que, sim, o conceito funcionava e funcionava em combate real. Mas havia um problema maior: escala. No início, eram só 40 estações espalhadas pelo país. Isso bastava para testar o sistema, mas estava longe de oferecer uma cobertura nacional e os alcances de detecção ainda eram limitados. 5 quilômetros para drones, 8 quilômetros para mísseis. A Ucrânia precisava de mais, muito mais. Ainda assim, o Zevuk já tinha feito algo essencial. Provou que a detecção acústica baseada em IA era possível, viável, confiável e barata. Mostrou que um pequeno pedaço de hardware podia identificar ameaças complexas usando apenas som e que empresas civis podiam virar protagonistas em áreas antes dominadas por gigantes da defesa. Mas o passo seguinte ainda surpreenderia o mundo. 2 engenheiros ucranianos trabalhando com ferramentas simples viram a ideia do Zevuk funcionando, viram que era possível detectar drones e mísseis apenas ouvindo os sons com inteligência artificial e pensaram: como podemos fazer isso em grande escala, com baixo custo, sem depender de tecnologia sofisticada? Enquanto a Zevuk era sofisticada e precisa, os 2 engenheiros apostaram na simplicidade extrema. Um microfone comum, preso a um poste de 2 metros, conectado a um celular. Só isso. A missão? Detectar drones e mísseis que voavam baixo demais para serem vistos pelos radares tradicionais. O nome do projeto? Sky Fortress, a Fortaleza do Céu. A ideia parecia absurda, mas funcionava. E funcionava bem. Comandante das Forças Aéreas dos Estados Unidos na Europa e na África, a simplicidade do Sky Fortress inaugurou uma mudança de paradigma. Mostrou que, com uma rede grande o bastante e bom processamento de sinais, era possível detectar ameaças com precisão sem depender de tecnologia de ponta. O modelo mudou. Ao invés de poucas estações caras e complexas, surgia a proposta de milhares de sensores simples, baratos e distribuídos por todo o país. Uma teia invisível cobrindo o céu. A guerra moderna, mais uma vez, havia mudado. O verdadeiro desafio da Sky Fortress não era construir sensores,
e sim fazer milhares deles trabalharem juntos de forma coordenada, como se fossem um único sistema nervoso espalhado pelo país. A resposta estava em um princípio matemático antigo, mas extremamente eficaz: a triangulação acústica. Quando 3 ou mais sensores captam o mesmo som, mesmo com diferenças de frações de segundo no tempo de chegada, é possível calcular com precisão de onde esse som veio. O mesmo conceito por trás do GPS, mas aplicado a ondas sonoras, em vez de sinais de rádio. Com isso, a Sky Fortress conseguiu algo inédito. Segundo fontes militares, entre 8.000 e 10.000 sensores acústicos foram implantados por toda a Ucrânia, formando uma rede tão densa e responsiva que era capaz de capturar cada passo de um drone ou míssil inimigo em tempo real. Esses dados eram processados por computadores centrais, que transformavam os sons captados em coordenadas, trajetórias e velocidades. Em seguida, as informações eram repassadas para unidades móveis de resposta, equipadas com armas antiaéreas convencionais. Esse sistema não só funcionou, como superou todas as expectativas. A ampla quantidade de sensores aumentou a confiabilidade geral. Mesmo que alguns fossem danificados, a rede seguia funcionando. Com uma cobertura nacional, ameaças eram detectadas mais cedo e podiam ser acompanhadas de um ponto a outro, sem interrupções. E mais importante ainda, a precisão alcançada com tantos sensores cruzando dados ao mesmo tempo era algo que sensores individuais nunca poderiam atingir. Mas o que realmente impressionou a comunidade internacional foi o custo. A OTAN estima que toda a rede da Sky Fortress custou cerca de 54 milhões de dólares para ser construída e mantida. Isso é menos do que o valor de 2 mísseis Patriot, que só servem para um único disparo. Cada sensor da Sky Fortress custa entre 400 e 500 dólares, o que torna a tecnologia escalável e acessível, mesmo para países com recursos limitados. A taxa de sucesso refletiu esse investimento inteligente. Em um ataque registrado em 2024, a Ucrânia conseguiu interceptar 80 dos 84 drones russos que se aproximavam, uma taxa de precisão de 95%, alcançada com sensores acústicos e armas convencionais. Mas nem tudo era vantagem. A Sky Fortress era boa para detectar drones e mísseis voando baixo, mas tinha um problema. Os sensores dela ficavam presos no chão. Isso significa que eles só conseguiam detectar até certo ponto e não podiam se mover com a linha de frente da guerra. Se os soldados avançassem ou mudassem de posição, os sensores precisariam ser desmontados e reinstalados em outro lugar, o que levava tempo. Precisava de gente, caminhões e planejamento. Para resolver isso, veio a próxima ideia: sensores acústicos móveis, que podem se mover junto com os soldados e detectar ameaças em tempo real, sem precisar parar tudo para instalar equipamentos no chão de novo. E a solução veio dos céus. A empresa alemã Quantum Systems foi responsável pelo próximo salto tecnológico do sistema e começou a adaptar seus drones táticos para funcionar como plataformas móveis para os sensores de detecção acústica. Em vez de esperar o inimigo chegar onde os sensores estavam, agora os sensores iriam até onde estivesse o inimigo, instalados em drones. A diferença estava na mobilidade. Os novos sensores acústicos são capazes de detectar artilharia e morteiros a até 16 quilômetros de distância. Essa nova geração de sensores transforma qualquer drone em um vigia silencioso, capaz de ouvir qualquer disparo antes que o ataque aconteça. A Ucrânia não está mais apenas defendendo seu território. Está ouvindo cada movimento do inimigo, antecipando seus ataques e se adaptando em tempo real. A guerra está mudando, e quem escuta primeiro, ataca primeiro. Enquanto o Vuk e o Sky Fortress ainda protegem o território ucraniano de ataques aéreos, uma nova geração de drones começa a sair em caçada e não precisa de olhos para encontrar o inimigo. Só precisa ouvir. Diferente dos sistemas antigos, esses drones não esperam que aviões russos invadam o espaço aéreo.
eles vão atrás do som. São plataformas de reconhecimento que caçam artilharias inimigas com precisão absurda, mesmo sem enxergar onde estão. Missões de busca e destruição agora começam com um estalo no ar, literalmente. E isso muda tudo. Na guerra moderna, quem ouve primeiro, ataca primeiro. Tradicionalmente, para encontrar uma artilharia, você precisava de radar ou de alguém com binóculo. Mas radares emitem sinais e viram alvos fáceis para a guerra eletrônica. E observadores humanos? Bom, precisam estar vivos e no lugar certo. Já os sensores acústicos são completamente diferentes. Eles são passivos, nunca transmitem, só escutam. E quanto mais barulho o inimigo faz, mais fácil fica encontrá-lo. E tem mais. Como o som se espalha, reflete e contorna obstáculos, o inimigo não precisa estar em linha reta, nem visível. Basta fazer barulho e será localizado. Mas o avanço real está na inteligência. Esses drones agora sabem o que estão ouvindo. Não se trata mais de detectar um disparo. Trata-se de identificar qual arma disparou. Um morteiro improvisado? Um sistema grade? Um canhão autopropulsado? Cada um tem sua assinatura sonora. E os novos algoritmos conseguem identificar tudo. Isso transforma a detecção em inteligência de alto nível. Porque se você sabe qual arma está atirando, você entende quem está lá, o que eles têm e o que pretendem fazer. E a reação não demora. Assim que um disparo é detectado, os sensores ópticos do drone giram automaticamente para aquele ponto. Em segundos, já há imagem confirmada do alvo. Não precisa esperar comando, nem revisão humana. O sistema faz tudo sozinho. Antes, a detecção acústica alertava operadores. Agora, atua com autonomia total. Com o sistema Vector, o tempo entre detectar e agir caiu drasticamente. A máquina escuta, reconhece, vira os olhos e entrega o alvo, sem radar, sem aviso, sem chance. Essa é a nova era do campo de batalha, onde o som virou arma e quem escutar melhor, vence. A Ucrânia pode usar essa nova tecnologia para ficar ainda melhor em destruir a artilharia russa, que, aliás, sempre foi uma das maiores vantagens da Rússia na guerra. Normalmente, atacar a artilharia inimiga exige um trabalhão. Radares precisam detectar os tiros. Essa informação tem que ser enviada por rádio até a artilharia amiga. E aí, eles precisam reagir rápido, antes que o inimigo mude de posição. Com os novos drones vetoriais, tudo isso pode ser feito por um único equipamento. Ele ouve o som dos disparos, identifica visualmente de onde veio o tiro e já manda as coordenadas exatas para as forças ucranianas atacarem o local quase instantaneamente. É como se o drone fosse um espião voador que vê, escuta e avisa na mesma hora, tornando a resposta muito mais rápida e precisa. Mas e vocês? Acreditam que a criatividade ucraniana e sua tecnologia simples pode vencer a guerra? Deixem sua opinião nos comentários. Se você gostou de mais uma análise militar de alto calibre, por favor, clique no botão de gostei. Isso ajuda demais o canal, se inscreva no canal e deixe um comentário abaixo. Vamos conversar. E assista